Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre feitiçarias. Especialmente estou gravando esse vídeo numa sexta-feira à noite, já para contribuir com o tema. É um tema sensível, porque ao falarmos ele abrange o espiritismo e também confronta com alguns temas que estão relatados na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Vamos falar nesse tema baseado nas Escrituras. Né? Tem algumas pessoas, não vou falar infelizmente, porque as pessoas às vezes fazem isso por interpretar algumas leituras equivocadamente. Por exemplo, a pessoa faz um serviço, um culto a demônios. O que é culto a demônios? É você pegar e fazer um serviço de encruzilhada, vamos dizer assim. Você às vezes passa por algum lugar, você vê velas, você vê vasos, você vê farofa, você vê bebida, às vezes até algum animal decapitado. Né? As pessoas às vezes invocam, achando que por derramar às vezes o sangue do animal, vai conseguir algum êxito, para ser rica, para conseguir algo que ela tem interesse, dinheiro, fama, fortuna, às vezes até um amor, né? Às vezes a pessoa quer até atrapalhar a vida da pessoa, quer que ela desande, que a pessoa entre em dívidas. Geralmente é isso que acontece, a pessoa desanda, dívidas, cai na sarjeta, consumo de drogas, bebidas alcoólicas. Infelizmente isso existe no meio da humanidade. Só que essas pessoas que praticam esse tipo de culto a demônios, elas estão praticamente já condenadas à segunda morte, que eu já gravei um vídeo falando sobre a segunda morte. Depois que a gente desencarna, vem as consequências, vem as cobranças. Então, às vezes a pessoa pode conseguir algum êxito, pode até conseguir, mas a cobrança vai vir depois que a pessoa desencarnar. A pessoa só pensa no momento, mas não pensa nas consequências. O ser humano é muito materialista, é muito apegado nas coisas do corpo, né? Nas coisas terrestres, mas a questão espiritual faz uso muito errado. Ela faz uso mais para maldade do que para o bem, né? E para o bem a gente tem exemplo, e se a gente tem que adorar algum espírito, é Jesus Cristo e a Deus, somente, tá? A gente vê alguns relatos, já comentei também sobre santos, apóstolos, na Bíblia fala mesmo, desde Moisés, Josué, Jeremias, Ezequiel, Jonas, Miqueias, o próprio João Batista, que foi o precursor da vida de Jesus Cristo, que anunciou que ele viria, né? Além de Isaías. Mas é isso. Jesus Cristo é o intercessor para a gente chegar até Deus. Passou disso, inclusive já acabei de falar bem claro, é proibido. A pessoa que pratica isso é como se fosse uma blasfêmia, e blasfêmia não tem perdão. Você pode procurar uma igreja, se arrepender, mas você blasfemou contra Deus. E blasfêmia contra Deus, contra o Espírito Santo, está escrito que não tem perdão. Às vezes algum pecado que a pessoa cometeu até vai passar pelo julgamento e pode ser considerado, depende também, né? Mas a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, a pessoa que faz culto a demônios, que faz esse tipo de... a pessoa que se comporta dessa maneira, que se entrega para esses rituais satânicos, ela vai entrar numa fria. Né? A gente tem que pensar, o ser humano tem que pensar assim: eu sei que quando terminar a minha vida aqui, vai começar outra. E quando começar outra, você se garante lá do outro lado, lá pelas cagadas, vamos dizer assim, pelas besteiras que você fez aqui, em corpo, em vida. Então, se o ser humano parasse um pouco mais para pensar, desde a nossa pureza, quando a gente nasce, quando criança, a gente nasce puro. Tudo bem que a gente nasce do pecado, mas a gente nasce com uma pureza, a gente nasce com uma inocência. Mas aquilo, se a gente às vezes se perde com o passar do tempo, e como esse mundo ele tem um cardápio
que te falar que tem coisas boas e tem coisas ruins, e tem o livre-arbítrio, você que escolhe, o ser humano tem que procurar sempre, na medida do possível, por mais que sofra às vezes, procurar sempre escolher o bem, o caminho do bem. Jamais declinar para aquilo que faz a gente perecer, que uma hora, mais tarde ou mais cedo, vai vir a cobrança, vai vir a fatura para pagar. É a mesma coisa, se você não paga a fatura certinho em dia, você vai pagar a fatura com juros, né? Mais ou menos isso. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado claro sobre esse assunto. E quem quiser se aprofundar um pouco mais, leiam 22 Apocalipse, capítulo 22, tá? Que tá lá falando sobre esse tema, tá bom? Tenham todos um excelente final de semana, uma excelente noite de sexta-feira, para quem estiver assistindo esse vídeo que foi gravado numa sexta-feira, tá bom? Fique com Deus, fique na paz e confie na sua fé, confie na sua oração. E lembre-se, se precisar falar com alguém, fale com Deus somente, tá bom? Um abraço, até logo.